Vou aqui ler a palavra do Senhor no Salmo 12, que diz assim: Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel. É uns versos do canto de Davi. Esses versos, desses cantos, que Davi fez esse canto, salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Davi já fez esse cântico, esses versos, já falando com Deus, dizendo a Deus que já não há quem seja fiel, já não se confia em nenhum entre os homens, porque a confiança é em Deus. A nossa confiança está em Deus. Porque a palavra do Senhor diz que não devemos confiar no homem a ponto de fazer do homem o seu braço. É a palavra de Deus que diz. E o salmista continua nesses versos desse cântico, do Salmo 12. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Aqui, Davi está falando no cântico, nos versos que ele está falando do Salmo 12. Estava dizendo que cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. É o que o salmista Davi está falando aqui nos versos do cântico do Salmo 12. E ele diz nesse cântico que o Senhor Deus corte todos os lábios bajuladores e a sua língua arrogante. E ele está dizendo para Deus cortar os lábios bajuladores e as línguas arrogantes. Nesse cântico do Salmo 12. E ele está continuando dizendo nesse cântico, nesses versos do Salmo 12, dos que dizem: venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Ele diz para esses lábios, são lábios bajuladores, são arrogantes. Dizer que venceu graças a nossa língua, a falar. Eu falei e venci. Eu venci conforme a minha língua. Sou dono dos meus lábios, eu falo o que eu quero. E ainda dizer quem é o Senhor sobre nós. Que Deus não tem domínio sobre ele e sobre ela. Mas Deus está com o domínio de tudo. Foi Deus que fez o homem, foi Deus que criou, foi Deus que gerou. Tudo pertence a Deus. E continua. O salmista Davi falando nesses cânticos. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora a mim levantarei, diz o Senhor.
Deus falando, porque foi Deus que deu essa letra desses versos para Davi. Porque é cântico. E Deus fala por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre. Deus diz: agora me levantarei. Diz o Senhor Deus: agora me levantarei. Me levantarei agora por causa da opressão do necessitado, por causa do gemido do pobre. Agora me levantarei, diz o Senhor Deus. Eu lhe darei a segurança que tanto anseia. É esses versos que Davi falou, que Davi fez esse cântico do Salmo 12. Eu lhe darei a segurança que tanto anseiam. Por causa da opressão do necessitado. O necessitado está oprimido. O pobre está gemendo. E Deus disse: eu me levantarei. Deus disse: eu darei a você a segurança que tanto anseia. Necessitado, eu darei a segurança que você tanto anseia. Pobres, vocês pobres que estão gemendo, eu lhe darei a segurança que tanto vocês anseiam. É Deus que está falando aqui, diz o Senhor Deus. É Deus que está falando aqui nesses versos do Salmo 12. As palavras de Deus são puras. As palavras de Deus são puras. As palavras de Deus são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. E muitos não querem dar ouvido às palavras de Deus. Deus está falando. Deus tem falado. Deus continua falando. E muitos não estão dando ouvido à voz de Deus. A palavra de Deus. O que Deus está falando. Se as palavras de Deus são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada, é assim que é a palavra de Deus. E o salmista Davi, nesse cântico, nesses versos, ele diz: Senhor Deus, tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Que Deus nos guardará seguros. O salmista Davi está dizendo que Deus nos guardará seguros. É Deus que nos guarda. É Deus que vai continuar nos guardar seguros. E dessa gente Deus vai nos proteger para sempre. Porque quem protege é Deus. Quem guarda é Deus para sempre. E nesses versos, desse cântico de Davi, do Salmo 12, diz: os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. É versos no salmista Davi que já está falando nesse verso, desse canto, que os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Quando a corrupção é exaltada entre os homens, os ímpios andam altivos por toda parte. É esses versos desse Salmo 12 que está falando. Que fala. O importante é dar ouvidos à palavra do Senhor. Se as palavras do Senhor Deus são puras, é como prata purificada num forno,
7 vezes refinada, então é necessário saber que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. E é Deus que guarda, nos guarda seguros dessa gente, nos protege. Deus nos protege. Então vamos confiar mais em Deus, descansar em Deus, sossegar em Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E que Deus nos abençoe.